galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast comercial Faixa Preta. Aqui nós falamos de vendas comercial, processos comerciais, estruturação comercial. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos falar sobre funil de marketing versus funil de vendas. Qual é a diferença dos dois, como aplicar os dois, como fazer os dois. Então o assunto hoje vai ser muito interessante, mas antes de começar eu quero fazer um pedido especial, que você já sabe qual é, que é o que eu peço toda semana, que é se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, compartilhar esse podcast. Aqui nós somos podcast Faixa Preta de fato. Esse já deve ser lá o 12º, 13º, não sei. Então, se você quiser fazer uma maratona e aprender mais sobre comercial, inclusive, você pode ir lá assistir os outros episódios, que está muito completo. Ao meu lado, o meu sócio Vinícius de Sá. Fala, Vini! Fala, pessoal que tá em casa. Fala, Yuri. Fala, Matheus. Calma, a gente vai apresentar o Matuto ainda. Tá, então... Finge que ainda não tem mais. Vai lá. Não, mas dá oi pra galera. Galera, oi. Outra coisa que o Yuri fez é pra você realmente ver os outros podcasts, porque a gente não tira o conteúdo. Tem muita gente que tira o conteúdo para você depois acessar esse conteúdo. Não, você pode ter acesso a todos os podcasts Faixa Preta, que eles são direto ao ponto. Não é teoria prática de como é que a gente leva as nossas operações para 2,5 milhões de reais por mês com times e estratégias comerciais. Então, sugiro que você assista esse e depois vá lá e assista os episódios antigos e, quiçá, os próximos que estão por vir. Ótimo. E agora vamos apresentar ele, Matuta, que é o nosso novo sócio, que é o cara que é o nerd dos funis. Esse cara é brabo, hein, Vinícius? Fala aí. Cara, esse cara é demais. Vocês vão... Escuta esse cara falando que você vai ter uma excelente impressão dele. Então, Matuta... Seja muito bem-vindo, Matuta! Tá. Pela primeira vez aqui no podcast com meus sócios. Isso aí, maravilha. Cara, primeira vez aqui, primeiro de muitos. E o pessoal que tá em casa, ele é um convidado especial, ele fica em São Paulo, nem sempre ele vai estar aqui com a gente, então extrai o máximo desse podcast de hoje. Yuri, a gente falou de funis comerciais versus funis de marketing, mas também a gente trabalha muito com a soma, né? Exato. O mercado, muito do nosso mercado digital, que a gente fala para empresários de tudo que é setor. Mas a gente também conhece muita gente do mercado digital. E essa galera fazia um funil só de marketing. Ou seja, convencer a pessoa pelo digital e convencer ela a comprar. Só que isso parou de funcionar. Então, para essa galera que trabalha só marketing, você colocar um funil comercial, uma estratégia comercial na ponta, aumenta muito o ROI. Perfeito. ROI é o quê? Retorno sobre o investimento. Exato. Então, muito empresário não tem essa noção do digital, mas no digital a gente calcula sempre cada R$1 que eu invisto, quanto eu recebo lá na ponta em venda. E agora o ROI, o ROAS, o retorno sobre cada real em anúncio, ele está cada vez menor para quem tem funil de marketing. Estou falando de você colocar R$1, volta a R$2. Exato. Então, se você somar imposto, equipe, confecção do produto, você tem prejuízo. Agora a gente teve um ROAS de 100, quer dizer, quase 100. Foi 5 mil de investimento para 518 mil na nossa operação própria. Primeiro mês. No primeiro mês, não sei. Você entrou, boa. E cliente nosso, cara, bateu, e eu acho que a gente está batendo nos últimos 30 dias uns 3 milhões em vendas, que a gente estrutura outras operações também, mas uns 3 milhões de vendas também com retorno sobre investimento surreal. Perfeito. Deixa eu diferenciar para a galera ali, talvez a pessoa, né, Matuto, fala funil de marketing, funil de vendas, a pessoa fala assim, ué, mas calma aí, vamos lá. Primeiro ponto, tudo é funil, tudo tem um único caminho, vendas. Todo funil ele é criado com um único propósito, gerar uma venda no final. Só que aqui a gente está separando os nomes para ficar um pouco mais didático para você entender. Existem 3 tipos de funis, vamos dizer assim, para ficar didático. Um funil de marketing que só usa marketing, e não tem nada a não ser uma venda, uma oferta direta de uma página de vendas e um checkout e assim vai. Existe o funil de marketing mais comercial, que aí é um funil de marketing que tem um comercial plugado na ponta, que faz uma oferta direta muitas vezes sim, mas muitas vezes tem um comercial atuando por trás ali, fazendo resgate. E existe o funil somente comercial, que é o funil que não depende de marketing, tráfego pago, página direto para página e tal. Ou seja, estratégias apenas comerciais. Então, separaria esses 3 aí
para vocês entenderem e ficar didático. Apenas de marketing mais comercial e apenas comercial. Só para vocês entenderem. Depois eu entro mais no comercial e falo por que tem funis que não dependem de marketing, mas é um assunto que a gente vai mais para frente. Exatamente. Tá certo, Matuta? Você que é o cara dos isso. funis aí. Não. Faz você sentido o que eu falei? Eu falei besteira. Você falou, foi pontual no que você falou. E o que eu vejo também, não é que ele deixou de funcionar. A verdade é que nunca funcionou da forma que deveria. Aquilo de converter 1%, que era o aceitável pelo mercado digital, por exemplo, você vai lá e faz um lançamento, que é uma estratégia digital, investe para captar 100 mil leads para vender para 1.000 pessoas, ou seja, converter 1%. E os outros 99% da tua lista? Se você não tem uma recuperação comercial, nem que seja uma recuperação, que nem é venda ativa, né? Nem é uma estratégia comercial mesmo, você acaba vendendo somente para 1% da tua lista, o que é uma estratégia ineficiente. Se você pensar bem, e até pensando com relação ao aumento do custo de anúncios, cada vez mais as pessoas vão começar a ter prejuízo em estratégias que convertam somente 1% da base de leads que você capta para alguma coisa. Então, existem diversas estratégias de marketing que são muito boas, mas que em questão de venda são ruins. E as pessoas, por questão de escala, aceitam. Esperando muito aí na coisa. Faz um pouquinho. Pode continuar. Pode continuar, vamos só com isso aqui. Boa. Não, e as pessoas aceitam 1% como se fosse algo comum, quando na verdade em outros mercados é algo que é pífio, é horrível, né? Então, se você usa, por exemplo, um funil de marketing, que é o primeiro que o Yuri falou, para conseguir trazer clientes para dentro da tua base e depois fazer algum tipo de filtro para que a partir disso você consiga ter uma taxa de conversão muito maior, aí sim faz sentido. Então, o marketing ele vem aqui em funis de vendas online para conseguir trazer escala para aquilo que já funciona, que é o comercial. E quando você não tem comercial, é como se você tivesse escala sem lucro. Uau. Eu conheço muita gente que escala pra caramba, vende às vezes 4, 5 milhões por mês, com uma margem de lucro bem baixinha. Por quê? Porque o cara paga tanto em anúncios para conseguir fazer vendas, converte uma porcentagem tão pequena dessas pessoas, que no final o que sobra no bolso dele é muito menor do que ele investe em anúncios. O Facebook é um sócio maior do que ele mesmo, né? Se for pensar. Exatamente. Quem ganha mais dinheiro é o Facebook É o do que Facebook. o próprio dono do negócio. Isso é muito comum, né? Exatamente. E isso é tão comum, que no mercado digital brasileiro, ao contrário do mercado digital americano, as pessoas seguiram por um caminho em que elas somente usam marketing e virou algo comum. Todo mundo que você fala, como assim? Não tem um time comercial e a pessoa às vezes fatura milhões, só que coloca de margem de lucro dentro do bolso dela mesmo, depois de investir em tráfego, investir em uma série de outras coisas que ela investe para conseguir trazer aquelas pessoas para uma estratégia de marketing delas. Cara, não sobra quase nada. Quase nada. E tem Quase que ficar se reinventando, melhorando o funil a cada momento, porque vai aumentando. Vai Exatamente. aumentando esse custo. E qual que é o ruim de você ter um negócio com margem de lucro baixa? Qualquer problema, qualquer parafuso solto, você toma prejuízo. Exatamente. E prejuízo acarreta em um monte de coisa, como desmotivação da equipe, você se desmotivar. Não é legal você trabalhar num negócio com uma margem de lucro pequena. Se você trabalha num negócio que nem o nosso, que o nosso custo de aquisição a gente investe 1 a 2% em anúncio, é muito melhor. Tem gente que investe 60% em anúncio. Mais até, viu? Até mais, 70% então. Então, quando você coloca um comercial, imagina o seguinte, tá, Matuto Yuri. Digamos que a loja da Apple, você não tivesse vendedor. Você chegasse, entrasse lá e você fizesse um pedido, você só comprasse através de um totem. Imagina a diferença quanto ia vender menos. Imagina agora um vendedor bem treinado, que a pessoa entra, começa a apresentar o produto para ela, pergunta para ela o que ela prefere, depois sugere um produto, depois que ela quer comprar esse iPhone, ela sugere, pô, mais fone você tem, mas tal coisa, você tem cabo, você deseja comprar só para você, ou para um amigo seu, para sua namorada. A pessoa lá na ponta, ela já consegue aumentar tanto a conversão e a compra da pessoa. Quando eu fui em loja de terno, por exemplo, comprar um terno, o vendedor, peraí, mas cara, sabe o que fica bom com esse terno? Esse sapato aqui, olha esse sapato aqui, me vendeu o sapato de R$900 na hora. É esse que eu tô usando aqui, esse branco. Ou seja, só de eu estar lá conversando com alguém... Pagou R$900 isso aí? Tênis bom é outra coisa, né? E aí, assim, ele foi adicionando coisa, Vendedor adicionando bom, né? coisa. Muito bom da Brooksfield, cara, muito boa de venda. Pagar R$900 ele é bom mesmo. isso O aí. cara queria me fazer uma venda de alta performance, de impacto, para não sair da loja. Eu falei, não, deixa eu ver lá no canto lá. Eu tava com a Roberta, e aí ela fez eu sair da loja, porque eu queria fechar na hora com o cara. Não queria nem ver. Tão bom atendimento, por reciprocidade. O cara me atendeu tão bem, me elogiou.
Eu falei, cara, tem que ser recíproco, eu tenho que comprar com ele. E aí eu comprei com ele, ele na hora ofereceu, peraí, mas olha esse tênis branco aqui. Aí Cinto também me vendeu. Então, o comercial, ele não só, ele aumenta a conversão, mas ele aumenta a compra. E depois, já recompra. O que ele falou para mim? Cara, toma meu cartão, volta aqui a próxima vez, eu vou te atender de melhor qualidade, a gente vê... Ah, vendeu uma camisa para mim também. Nossa, vendeu tudo. Pois é, né, cara? Psel. Pois é, e aí ele criou um relacionamento, ele criou uma bom. boa experiência, que, cara, uma experiência humana, que, poxa, eu fiquei, cara, quando eu voltar, quando eu lembrar de comprar terno, eu acho que eu vou direto no cara. Isso aí. Não vou nem pesquisar, vou lembrar, pô, aquele cara me atendeu super bem, me gerou uma experiência incrível, e eu vou voltar lá, mas... Assim, o marketing ele traz o cliente e o comercial humano, personalizado com processo, porque aqui tudo que ele fez não foi da cabeça dele, porque em toda Brooksfield que eu vou, o atendimento é assim. Eles têm um processo, ele tem um treinamento, ele tem um playbook. Não é à toa, não é de bobeira, ele quer maximizar. Montblanc também. Montblanc é outro exemplo. Tu entra na loja da Montblanc, é surreal o processo dos caras. O cara, tu entra na loja, ele vai fazer você comprar no final. Ele vai forçar aquela venda na hora de você entrar na loja. Tu não pode chegar na Montblanc e falar, só quero olhar. Ele começa a conversar com você, fazer rapport, te elogiar, olhar no teu olho. Ele pega várias canetas, pô, mas qual que você gostou e tal? O que você tá pensando? Começa a perguntar. E depois ele pega várias canetas, te chama para uma mesa, coloca 4 canetas assim e ele começa pela mais cara. Cara, essa caneta aqui ela é excelente para você que quer um de negócio, quer fechar negócio, grandes contratos. Essa caneta vai fazer você chegar num cliente bem apresentado. Essa caneta é 9.000. E ele coloca aqui, você escolheu aqui no meio. Ele apresenta uma de 6, uma de 3 e uma de 2. O de 2 é o quê? É o produto de saída. Para sair pelo menos com aquela caneta. E ele faz o fechamento. Cara, mas você não vai levar, cara, vai ser bom para você, você vai fechar mais negócio. Começa a usar argumento e não tá falando mais do produto, ele tá falando o que eu vou ganhar tendo uma caneta Montblanc. Entende? Status atrás disso, né? E tem um ponto fundamental que é assim, até no mercado digital o pessoal vende muito somente com funis de marketing, mas tem produtos que não são vendidos por funis de marketing. Não tem como você vender, por exemplo, um apartamento via checkout. Ninguém vai confiar de olhar um checkout na internet e passar um cartão R$1,5 milhão de reais, por exemplo, né? Então, existem determinados produtos de alto valor agregado que somente são vendidos por meio de comercial. Exatamente. Então, quando você tem algum tipo de serviço, por exemplo, o cara que é gestor de tráfego e aí ele está vendendo o serviço dele por 3, 5, às vezes R$10 mil mensais, às vezes até mais, vende para pessoas que fazem tráfego nos Estados Unidos e vende por dólar. Esse cara, ele não vai conseguir vender o serviço dele somente com checkout. Às vezes no direct, ele vai precisar ter uma estratégia comercial, mesmo que seja ele mesmo que seja o vendedor. O closer, o fechador ali. Exatamente. Cara, quanto mais agregado, menos você consegue vender direto pro checkout. Tem que ter um vendedor eu gostei de uma coisa que o Matuta falou e eu queria trazer aqui para a mesa. Nós temos 2 tipos de cliente hoje no nosso programa de aceleração, né? A gente tem a galera do digital e a gente tem a galera do tradicional, vamos dizer assim, né? Que é clínicas, corretor de seguro, prestador de serviço também. Então, nós temos esses 2 tipos de clientes. O que eu vejo nesses 2 tipos de clientes? Esse cliente aqui, da clínica, do mercado mais tradicional, geralmente, ele não tem um funil de marketing e um comercial fraco. Exato. Né? Então, geralmente, ele não tem um funil de aquisição, um funil de... A gente vai falar, depois é bom a gente entrar tipos de funis aqui para... Mas o cara não tem. Funil de baixa densidade, alta densidade, média, ele não tem. Nem o funil e nem o comercial. Agora, a gente tem do outro lado aqui a galera do digital. Eles têm um marketing muitas vezes bom, só que eles não têm um comercial. Exato. Porque qual era o grande lance? A galera do marketing digital, eles não precisavam de comercial, porque era tudo muito fácil. Então, o marketing... a galera do marketing digital não tinha uma empresa, não tinha um negócio, tinha um produto que era vendido. Só que ele só tinha o departamento de marketing funcionando. Mas qualquer empresa no mundo, ele tem como regra 3 departamentos principais: marketing, comercial e gestão. Interessantíssimo. Só que na galera digital só existia o marketing, porque era muito fácil. Só que agora o jogo mudou. Porque o consumidor está mais inteligente, o consumidor está mais rigoroso, o consumidor está adestrado, o consumidor está com medo muitas vezes, porque muita gente vendeu coisa que não funcionava, e aí a galera está necessitando um comercial plugado na ponta, porque senão eles não vão sobreviver. Eu vou botar uma coisa aqui na mesa para vocês. Quem não plugar um time comercial,
Seja se você é do tradicional ou se você é do off, de alta performance, vai quebrar. Se já é que não quebrou. Porque o mercado é outro, o Tá jogo muito é mais outro, competitivo. e não adianta você ser faixa preta em marketing e faixa branca comercial. Você tem que saber. Se você não sabe, pede ajuda, porque senão tu vai quebrar. Ou então não vai nem quebrar, mas vai ficar lá ganhando 20k, Merreca. 30k, merreca no mês. E, tá certo. E daqui a pouco quem converter 1% não tá mais no jogo. Porque o custo de aquisição de cliente sobe. E aí teu concorrente consegue, a cada 100 leads, converter 4%, cara, ele ganha 4 vezes mais que você, tu acha que ele não vai investir muito mais pesado do que você tá ferrado. E vai aparecer mais, E tá e cada vai vender e tá ficando cada vez mais difícil. Uhum. Entendeu? E esse Leilão livro dos aqui anúncios tá subindo. tá E- subindo. Isso tem a ver, é legal que o Yuri comentou, que assim, o jogo era fácil, né? Por que o jogo era fácil? Porque antigamente as pessoas somente se preocupavam com quantidade de clientes. Então eles resolviam uma questão colocando mais dinheiro em tráfego, porque anunciava para mais pessoas. O custo por lead, que é o custo por contato, era mais barato. E por que era mais barato? Porque o leilão de anúncios era mais barato. Hoje, o Facebook, o Google e diversas plataformas de anúncios, elas funcionam por meio de leilão. É como se fosse aquele canal do boi, sabe? Só que ao invés de comprar boi, compra a nossa atenção. Sim. Todo mundo fala assim, nossa, como é que pode o Facebook e o Instagram ser gratuito se entrega um serviço? É porque você é o produto. Olha que interessante isso, né? Exatamente. E a questão é que tem tantas pessoas querendo anunciar para a mesma pessoa agora que o custo por anúncio, que a gente tem uma métrica que é o CPM, que é o custo por 1000 impressões, custo por 1000 vezes que o anúncio aparece na tela para a pessoa. Ele sobe de acordo com a quantidade de anunciantes querendo anunciar para a mesma pessoa. E como existem grandes empresas querendo anunciar dentro dessas redes sociais, o que acontece é que o CPM sobe e para todo mundo é como se a régua o barquinho está subindo mais alto, né? Então, o mar está mais cheio e agora quem tiver com um botezinho somente não consegue mais sobreviver porque o mar mais cheio tem ondas maiores e só vai conseguir sobreviver realmente quem está com um barco, vamos dizer assim, um cruzeiro ou um barco maior. E é justamente nisso que cabe o comercial. Eu estava comentando esses dias em um grupo de mastermind que a gente faz parte sobre a questão de rebarba que vende anúncios. Quem roda anúncios sabe que muita gente que vê o anúncio não aperta no anúncio. Uhum. Vai lá e começa a seguir. Se você não tem uma estratégia comercial para conseguir aproveitar essa rebarba que vem dos anúncios, além de você perder venda, você vai vender muito menos. Por quê? Putz, A rebarba que vem das pessoas que não entram no funil de primeira, né? Então, por exemplo, existe um funil em que a gente roda e a gente vai falar sobre diversos tipos de funis. Mas só para explicar, que é um anúncio que leva para uma página em que a pessoa ela pode agendar para conseguir conversar com um dos nossos gestores comerciais treinados. E essa pessoa passa, então a gente gasta pelos anúncios, entra nessa página, só que tem gente que vê o anúncio e aperta para seguir a Full Sales, para ver os nossos conteúdos, ao invés de apertar. E é uma pessoa que talvez compraria, mas naquele momento ela não tem tempo para conseguir agendar. Existe uma pessoa treinada na nossa equipe, que é a Rani, né? Hoje, daqui a pouco vão ter várias pessoas, o Renato também. Rani e Renato fazendo o social selling. Exatamente, que eles fazem o social selling, que é uma das estratégias comerciais que aproveita a rebarba que vem de anúncios, boa. que dá muito mais resultado às vezes do que os próprios anúncios. Isso é incrível, Já batemos mais agendamentos como social selling do que com a pessoa que vai pro funil. Porque qual que é a lógica? A pessoa já sabe o seguinte, quando eu vou para um anúncio, eu vou acabar comprando alguma coisa. Exato. Eu posso até ir lá para conhecer, para tudo mais, mas existe essa questão de eu tô vendo anúncio, eu já aumento o meu sales shield, que é a proteção contra vendas. E tudo bem, tá? E aí o que acontece? Ela fala assim, cara, eu gostei demais, mas agora eu não vou me cadastrar porque eu não quero perder tempo do pessoal, depois eu vejo, talvez eu queira a solução dessa empresa em outro momento. Mas aí ela segue, ela começa a interagir. E quando ela segue, a gente tem o social selling. Social selling é o quê? É falar com pessoas que não levantaram a mão, mas que são potenciais clientes interessados. Então a gente conversa uma conversa com ela personalizada, e aí nessa conversa a gente consegue trazer ela para uma apresentação, que apresentações, no final a gente tem uma conversão em vendas, né? Como é que é feita
apresentação em geral. É feito um diagnóstico com a pessoa, é provido valor, em geral se provê valor. Boas empresas provêm valor, inclusive, por exemplo, se eu for na Brooksfield, a pessoa vai me ajudar primeiro antes de vender. Ela vai ver qual que é o teu tamanho, vai ver vários ternos que podem cair melhor em mim e no final vai, cara, qual que você fica melhor. Ela me dá valor, né? E um bom vendedor, ele entrega valor para o cliente para depois pedir a venda. Sim. Então você entrega valor para mais pessoas do que você vende. Boa. Isso gera reciprocidade. Então, quando você vai para um processo comercial, é interessante esse processo comercial prover valor. Então, a pessoa não vai só para comprar, ela vai para receber valor e, no final, ela vai decidir se vai comprar. E o social selling faz justamente isso, que é você fala com pessoas e antecipa essa conversão dela em lead, que é um contato interessado, através de conversa. Então, é um funil comercial. Exato. Né, que a pessoa não se cadastrou pelas vias normais do marketing e acabou comprando. Então, o Matheus até falou comigo, cara, muito bom esse funil, porque ele pega a rebarba. Você faz um investimento em tráfego, você tem retorno, mas você tem a reverberação de seguidores, pessoas interessadas que veem a nossa mensagem, porque o anúncio é uma mensagem. Chama para ação ao final, que é cadastrar. Mas a mensagem, às vezes, já impacta a pessoa e faz ela ter interesse sobre a solução, sobre o produto. Então, o social selling serve justamente para aumentar o ROI dessa ponta. E tem outras estratégias, né, Yuri, de funil comercial. A gente pode até falar desses funis comerciais. Depois a gente fala de marketing, que se acoplam ao time comercial. E a gente gera esse bem bolado. Bora, vamos lá. O que eu quero falar aqui? Polêmica. Chegou a hora da polêmica? Polêmica. Vamos lá. Porque quando eu soltei essa aqui, os marqueteiros ficaram loucos da cabeça. Existem funis comerciais que não dependem de marketing, que não depende de tráfego pago, que não depende de brand, que não depende de nada disso. Que são funis como, por exemplo, Sales Farming, Social Selling, Hunter, Prospecção Outbound, embaixadores, Embaixadorização. indicação. Não depende. Por que não depende? Porque é você pegar um telefone e ligar para o cliente e convencer ele a comprar. Você não precisa de marketing. O funil de Hunter, por exemplo, uma cliente começou a me seguir depois que ela comprou. Ela não olhou meu Instagram, ela não olhou nada. Nem te conhecia. Ela simplesmente foi chamada, veio para uma call, entrou numa call, comprou um produto e me seguiu depois. Ou seja, não dependeu de marketing, dependeu da venda. Dependeu de um bom closer na ponta vendendo. Então, existem funis que não dependem de marketing. E ponto final. Assim como tem funis que precisam de comercial. E, olha só, eu não estou dizendo que não é importante fazer marketing, porque a gente faz. Isso aqui é um estilo de marketing. A gente está fazendo podcast. É importante, sim. Mas funis comerciais não dependem de marketing, que são eles, por exemplo, repetir para a galera, Sales Farm. O que é o Sales Farm, Vini? Sales Farm é você pegar o telefone, mandar mensagem, mandar e-mail para uma base de clientes, uma base de leads. Não é nem de clientes. Pode ser cliente, pode ser lead. A gente no Sales Farm a gente separa o lead pela maior importância. O mais importante lead é o cliente. Mas ele não gasta tráfego. Ele usa aquela base de pessoas interessadas. Então, o Sales Farm a gente tem um time só de Sales Farm entrando em contato via mensagem, via ligação, via direct, de tudo que é jeito, para agendar essa pessoa para uma call de vendas e gastando zero tráfego. Né? A gente tem também de embaixador. O Matuto até me perguntou, a gente estava lá no prédio do Yuri, né? A gente fez uma confraternização com a empresa e eu falei, Yuri, nesse prédio aqui eu peguei 88 apartamentos que eu aluguei a R$60 mil na Olimpíada. O prédio do Yuri é em frente ao Parque Olímpico. E aí eu lembrei daquela época, cara, nem tinha conta nem tinha BM no Facebook, que é o Business Manager, não tinha nem conta de anúncio no Facebook. Eu nunca tinha investido R$1 e tinha faturado 12 milhões com 3,5 de lucro, só com estratégia comercial. Como é que eram as minhas estratégias? Eu pegava uma base, né? Eu via alguns prédios que eu queria alugar, eu tinha clientes interessados, né? Eu fazia marketing também para o exterior, para clientes que queriam ficar nas Olimpíadas, e eu tinha que conseguir os apartamentos. E cada apartamento me dava uma receita. Então eu comecei como? Pegando a lista de contato, entrando em contato por ligação. Prospecção outbound fria. Depois, eu pegava os primeiros clientes e faziam eles indicarem para outros, que é o funil de embaixador. Eu nem chamava de embaixador, mas era isso. Quando eu lembrei, caramba, acho que uns 40 apartamentos que eu ganhava 30 mil por apartamento, em negociação, 40 pelo menos veio da Tarouxa e do Fernando, que eram clientes lá que alugaram comigo, depois eles começaram a indicar muita gente em troca de uma remuneração. Então isso é totalmente comercial. Ou seja, eu não fiz nenhum anúncio para lá. Acho que o único anúncio que eu fiz foi pegar um panfleto
assim, bem feito, com uma arte legal, e distribuir o panfleto para os moradores. É o único marketing, e foi marketing tradicional. O resto é tudo estratégia comercial. Sim. E a gente faz até hoje a prospecção outbound, que é aquela prospecção. O que é a prospecção outbound? É você entrar em contato com potenciais clientes que não se interessaram prontamente pela empresa. Então você fala com ela através de ligação, mensagem, WhatsApp, e consegue trazer ela para uma call de vendas através de uma mensagem que seja interessante para ela prosseguir no contato comercial. Boa. Antes de passar a bola para o Matuta e falar sobre funis de marketing, eu quero trazer uma sacada aqui para a galera, porque o nosso intuito aqui não é só ficar fazendo vocês assistir uma live de um podcast, é entregar conteúdo para vocês, para que vocês possam implementar, independente de se está com a gente ou não nos nossos programas, que vocês ganhem dinheiro e prosperem e se deem bem, né? Seu tempo é muito valioso para a gente. Então eu quero te dar duas sacadas aqui de funis comerciais que não depende de marketing, que você pode implementar agora no seu negócio e botar dinheiro no seu caixa. 2, tá? Funil de prospecção outbound, que a gente chama de Hunter, e funil de social selling. Por que eu gosto de Matuta e Vini? Por que eu sou apaixonado por estratégias comerciais? Porque estratégia comercial, você bota dinheiro no caixa assim. Você só precisa de uma lista, de um lead e de um telefone e de um produto. Já a estratégia de marketing, geralmente ela vem a curto e a longo, porque você tem que ativar um funil de marketing, Verdade. esperar começar a girar, fazer as manipulações do funil para pingar o lead para um vendedor vender na ponta. Agora, estratégia de marketing não. Você faz assim, um lead está lá, pega o telefone De vendas, e ligou. né? Funil de vendas. Então, por isso que eu sou apaixonado por funis de vendas comerciais, porque tem um potencial. E o que é o social selling? Já falamos aqui. É uma pessoa que está lá olhando na sua loja, entrou nas suas redes sociais, ela é abordada, entra por uma conversa interessante e envolvente, e em algum momento você chama ela para uma call, e aí no final da call você faz um pitch. Funil de Hunter, prospecção outbound, é você ir lá no Instagram de uma pessoa que não te conhece, iniciar uma conversa interessante, chamar ela para uma call no final e vender o seu produto. Esses dois você pode implementar agora no seu negócio. Agora. E já botar caixa de dinheiro no seu caixa, tá? Então, essa é a dica. Agora, Matuta, fala pra gente aí, quais funis De marketing. E vamos fazer o seguinte, Tá. tem vários, Muitos. mas qual que é fácil implementação, que a pessoa não precisa de muita coisa para fazer, porque a gente sabe que tem o de alta, de média e de baixa densidade. Então, quais são aqui que tu pode falar pra galera que tá assistindo a gente e falar assim, ó, esses daqui tem grande probabilidade de dar muito bom e são simples de fazer. Legal, a primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: estratégias comerciais, elas servem muito bem para dar lucro para as empresas. Por isso que é muito bom para geração de caixa. Então, estratégias comerciais, no geral, funcionam muito bem para geração de caixa. Até quando as pessoas querem levantar algum caixa, chegam para mim e falam, pô, Matuta, eu tô querendo levantar um caixa para fazer investimento em alguma coisa, para fazer alguma coisa, que eu recomendo para elas são estratégias comerciais. E as estratégias de marketing, elas servem para conseguir escalar o lucro. Olha que interessante. Boa. Muito bom. Escalar o lucro. Uau. Isso Isso aí é corte, isso aí é corte. Então, a escala do lucro só acontece quando a gente tem uma estratégia de marketing eficiente. Então, quando a gente começou a pagar muito menos no lead, trazer muito mais pessoas, o que a gente conseguiu fazer? Escalar o número de agendamentos, e a partir da escala do número de agendamentos, a gente conseguiu escalar o nosso lucro. Então, esse mês a gente vai faturar até mais do que no mês passado. Exatamente. Porque a gente está agendando mais. Isso aí. Então, o agendamento maior por um marketing mais eficiente faz com que a gente consiga lucrar mais em escala, tá? Boa. Então, se a gente tem uma estratégia comercial muito bem eficiente e uma estratégia de marketing eficiente, a gente consegue ter lucro e escala ao mesmo tempo. Olha que legal. As pessoas acham que precisam decidir entre ter lucro ou escala, mas não é verdade. Quando você tem uma estratégia de marketing comercial junto, você consegue ter os dois juntos. É o melhor dos dois mundos. Então, é importante dar o embasamento antes de falar sobre os funis de marketing. Quais funis de marketing que eu recomendo que a pessoa comece a rodar se ela quer vender produtos de alto valor agregado, que dependem de algum tipo de comercial para conseguir vender? Depois a gente fala sobre funis também de
que vendem sozinhos, que eu acho que é legal, para até levar a pessoa para ter aquisição de cliente. E vou falar também sobre o modelo americano. Então, vou falar sobre essas 3 coisas. Tá? Então, a primeira coisa. Que tipo de funis eu começaria hoje se eu estivesse começando do zero? Né? Funil de sessão estratégica. É um funil que chama a pessoa direto para algum tipo de agendamento ou ligação. A pessoa já entra na página com a noção de que ela vai falar com alguém no final e vai realizar algum tipo de compra. Ou a pessoa vai receber algum tipo de diagnóstico sobre a operação dela e a partir daquele valor recebido por aquele diagnóstico, ela consegue entender qual que é o valor daquele produto e realizar algum tipo de compra. Aplicação. Então, primeiro funil de sessão estratégica. Segundo funil, aplicação. Para as pessoas que passaram pelo funil de sessão estratégica e querem aplicar para receber algum tipo de produto. É um funil que é muito utilizado para venda de pós-graduação. Quando você vai receber e vai comprar uma pós-graduação, você não simplesmente entra numa faculdade, vai lá e paga e é isso. Não. Você precisa primeiro preencher um formulário, passa por uma avaliação, ou seja, você passa por uma aplicação, recebe uma avaliação e depois você participa de uma entrevista com um gestor qualificado da pós-graduação, para falar se você foi aprovado ou não na tua aplicação. A aplicação gera um fenômeno que no marketing e nas vendas a gente chama de inversão de polaridade. O que é essa inversão de polaridade? É o cliente querer comprar ao invés de você querer vender. E é um cliente que vem de forma muito mais fácil para conseguir converter. Só que você não tem uma escala tão grande nesse tipo de funil. Então, eu sugiro começar pelo de aplicação, porque você pega a demanda mais rápida ali de pessoas que querem entrar na tua mentoria e gerar uma sensação de exclusividade, essa inversão de polaridade, porque isso faz com que as pessoas queiram comprar. Depois, o de sessão estratégica. E o terceiro que eu sugiro é o de webinar. O funil de webinar, que a gente vai implementar agora na Full Sales também, né? Exatamente, em breve. exatamente. Estamos escalando o funil de sessão estratégica, está dando um resultado muito bom. Talvez demore até um pouquinho para colocar o de webinar, porque a gente tem que aproveitar bastante a demanda desse. E a aquisição também está rodando muito, né? Aquisição, que é o quarto funil que eu sugiro que as pessoas coloquem para rodar. Que é um funil um pouco mais complexo de conseguir ter resultado com ele. Sim. Por ser um funil de baixa densidade. Eu vou explicar depois para a galera a segunda parte. Então, começaria com a aplicação, sessão estratégica ou webinar. O que é o webinar? O webinar, basicamente, é você chamar a pessoa para uma aula ou apresentação sobre o seu produto. E você consegue ter uma escala muito maior do que em sessão estratégica e em aplicação, porque você traz muitas pessoas que às vezes não estão tão qualificadas ou conscientes sobre a necessidade do teu produto. E durante o webinar, pessoas que nunca te viram na vida, em 1h30 conseguem entender que existe um problema na vida delas, que existe uma solução para esse problema e que existe um produto que entrega essa solução. Então, em 1h30, essa pessoa se torna consciente do problema, da solução e do produto e ela se torna pronta para entrar em um funil de aplicação e realizar a aplicação para conseguir comprar o teu produto. Então, esses 3 funis são os funis que eu vejo que, com esses 3 funis, você consegue escalar muito. Quais outros funis conseguem te dar uma escala ainda maior do que esse? Um dos funis é o funil de aplicação. O funil de aplicação... Aquisição. Funil de aquisição. O funil de aquisição é um funil em que você entrega algum valor para a pessoa, seja por uma isca, uma aula, ou então um e-book, ou então você venda algum produto de ticket bem baixinho para qualificar essa pessoa em algum tema que você sabe que o teu cliente ideal tem algum tipo de dificuldade. Aqui na Full Sales, por exemplo, a gente tem um Master Sales Script, que traz leads muito mais baratos, em uma escala muito maior, um número de leads muito maior, só que tinha um problema que a gente está resolvendo agora. Muito. Que é gerar leads desqualificados. Então, o funil de aquisição é um funil que geralmente, de 100 pessoas que entram, você tem uma qualificação menor do que no funil de sessão e do funil de aplicação pela comunicação que você usa dentro dele. Então, a pessoa tem um espaço de compra maior. A pessoa compra alguma coisa, precisa consumir aquilo e durante aquele tempo a tua equipe pode entrar em contato com essa pessoa para ver se existe a possibilidade de ela entrar em outro funil, seja de sessão estratégica, de aplicação ou então de webinário. Então, o funil que você coloca na ponta desses 3 funis que eu falei para conseguir gerar mais escala ainda dentro deles. Então, a gente estava conversando com o Galdino, que é um grande player de marketing, né, dos bastidores. Foi sócio de grandes players. Ele estava falando que ele conseguiu escalar a empresa dele para 100 milhões por ano utilizando o funil de aquisição. Exatamente. Vendendo produtos de tickets baixos e, a partir disso, gerando qualificação desses leads para realizar vendas de tickets muito mais altos. Para ligar logo em seguida, né? Para ligar logo em seguida. O único intuito de pegar esse cliente comprando um produto bem baratinho é para o comercial atuar. E vendeu o método, que era mais caro, o método dele acho que deve ser uns 10 mil, 8 mil reais. Então, só serviu para o cliente entrar para a base. O que a gente faz, o funil de aquisição é o funil de isca. Né? Então, o que a pessoa tem que estar muito atento do negócio? Essa isca atrair aquele cliente ideal. A gente tem alguns funis de aquisição de isca, que é
planilha de dimensionamento de time comercial. Ou seja, a gente consegue atrair alguém que quer dimensionar o time comercial. No Master Sales Script, o que a gente viu? Que a gente atraía dono de negócio e também closer. Isso. Só que aí a gente estava precisando de closer pra gente. Eu falei, meu RH entra lá, vê quem é closer e traz pra gente, né? Então foi bom. Mas a gente tem outro que é a aula de estruturação, é uma aula completa de 1h30 que eu dei numa mentoria, tá? O pessoal Masterclass de estruturação comercial, que você pode baixar, você pode ter acesso. Tá aqui embaixo, né? A gente tá aqui embaixo, você pode ter acesso. E aí a gente entra em contato comercial com essa pessoa, descobre ela, conversa com ela e oferece um diagnóstico. O diagnóstico é para ela acelerar o entendimento sobre a aplicação das iscas que a gente vai sugerir. E a gente deixa claro, no final, se a gente achar que faz sentido você ter alguma das soluções da Full Sales para você comparar com o que você já faz hoje, a gente apresenta. Se você achar que não vale para você, para o seu negócio, que não vai ter valor, beleza. Você fica lá, você pode indicar a gente, tem gente, até o Matheus, que pediu a call, né, dessa primeira call de diagnóstico, de tanto valor que foi gerado. Porque a gente gera assim, quantos SDRs você precisa, qual que é o investimento que tem que fazer, quantos closers você precisa, como é que é o script, ou seja, a gente gera um valor para a pessoa que ela, poxa, você pode me dar essa gravação? Ela pode tirar as dúvidas dela também, né? Inclusive sim. E no final, se a gente conseguir ajudar ela de alguma maneira, seja bem-vindo, se não, prazer o mesmo. Né? Se é um cliente que tem um perfil nosso ideal, a gente atende, claro, em toda operação comercial tem a qualificação. Então, se chega alguém para a gente, Vinícius, eu não tenho empresa, eu quero aprender muito comercial, eu estou construindo minha empresa agora, eu faturo R$5.000 por mês, não é o cliente ideal nosso. A gente vai, pega nossos materiais gratuitos, pega nossas aulas, vai para o podcast, mas agora não faz sentido para você falar com um comercial nosso que a gente nem vai conseguir te ajudar de fato. Isso. Então, existe uma qualificação, a SDR faz muito isso, ele qualifica o cliente ideal para o próximo passo e a empresa gera valor para esse cliente ideal e como por consequência de gerar o valor e ter um produto alinhado com o que essa empresa quer, essa empresa, o cliente quer, acontece a venda, acontece a transação, porque esse cliente entende, esse valor financeiro que eu estou pagando para essa empresa vai ser muito mais valioso para mim ter o produto ou solução dessa empresa do que esse valor financeiro, por isso acontece essa troca. E uma coisa muito interessante, tá, que eu falei até para um acelerado nosso hoje, que ele tem uma clínica e uma escola, ele quer escalar os dois, né? De harmonização facial, ele ensina uma técnica para outros médicos, dentistas, mas ele também tem a clínica. O que eu falei para ele? Você tem que criar os dois negócios correndo junto, porque um negócio ajuda o outro, mas a inteligência comercial é a mesma. Você vai ter lead, no final você vai ter agendamento, no final você vai ter venda, no final você vai ter um produto que atenda a necessidade desse cliente. E a gente sempre cria produtos novos para os nossos clientes. Então, hoje em dia, a gente não cria um produto e tenta vender. A gente ouve o nosso cliente e o nosso cliente tem uma necessidade, a gente cria uma solução que vai melhorar a vida dele. Por exemplo, a gente está criando agora uma solução para vender em evento. O que a gente viu? Poxa, a gente pega um evento que convertia 20% das pessoas que estão naquele evento num produto de maior valor e a gente pegou esse evento de 20% de conversão para 50% de conversão. Assim, os clientes que a gente está... a gente está alguns eventos colocando dinheiro no bolso de empresários e também transformando a vida de pessoas aos quais esses produtos vão transformar, que vão acelerar na parte pessoal, parte profissional. Então, a gente resolveu criar um produto que esses clientes querem, porque o nosso cliente, cara, a gente quer vocês em todos os eventos. Então, com esse insight, com o cliente falando para a gente, criou uma solução para estruturar o processo comercial dentro de um evento. Então, a gente vai apresentar para pessoas que têm evento uma solução para elas faturarem mais, que é isso muitas vezes que elas querem. Exatamente isso. Matuta, fala um pouco sobre funil de baixa, média e alta, porque de repente alguém ficou, que isso? Legal, vamos lá. Existem 3 densidades de funil. O que é densidade? É proximidade com o vendedor e com a pessoa que você está comprando algum produto. Então, existem funis de baixa densidade que você não tem acesso ao vendedor, à pessoa que está comprando o produto. Você tem acesso a uma aula ou então algum tipo de material em texto. Os funis de média densidade, que você tem um acesso ali, mas é você acessando com um monte de outras pessoas ali. Então, por exemplo, num webinar, você está ali, você e mais 100 conversando com a pessoa.
Então você não tem um contato tão próximo com a pessoa, que é um funil de média densidade. E o funil de alta densidade, em que você e um closer ou a própria pessoa que é o dono do produto conversam para conseguir fechar algum tipo de solução, ou então para entender o produto de alto valor agregado. Então, quando você pluga as 3 densidades desse funil, você consegue ter uma escala muito maior no funil de baixa densidade, porque você traz muito mais pessoas sem precisar estar lá. Sim. Então você faz um vídeo de vendas, por exemplo, e vende produtos de tickets baixos, né? E tem pessoas que sobrevivem só disso. Olha que interessante. Mas vai ficar cada vez mais difícil de conseguir fazer esse tipo de coisa. Ontem, olha que legal. Ontem eu fui encontrar com um amigo meu que ele tem uma operação de tickets baixos. E o que ele chegou pra mim e falou, cara, a gente precisa plugar alguma coisa de ticket mais alto. Porque começou o lucro ficar mais baixo. Olha só. E tá faturando quanto, Matuto? Nossa, não é melhor nem falar. Mas é muito mais do que 8 dígitos. Tá, muito mais. Anuais. Depois do 8 vem que dígito? 9. Tá certo, isso. tá bom. Beleza. E o que ele... ele, na verdade, é gestor de projetos, né? Desse projeto. Só adendo, ó, 9 dígitos é mais de 100 milhões, tá? A gente fala Exato. muito dígito, 8 dígitos é 10 mais de 10 milhões, 9 dígitos mais de 100 milhões. Múltiplos 8 é mais de 20 milhões. Então, quando a gente fala múltiplos, é, por exemplo, 7 dígitos. Beleza. Múltiplo 7 é acima de 2 milhões. É isso, né? Beleza. E é importante falar que, assim, as 3 densidades de funil também nos Estados Unidos são vistas de forma diferente. Por quê? Os caras perceberam isso que a gente está falando aqui agora. Eles perceberam isso em 2014, 2015. Então, o que eles fazem? Eles usam funis de baixa densidade para ter aquisição de clientes sem pensar em lucro. Porque eles sabem que esses funis vão gerar uma escala gigantesca para depois nos funis de média e de alta densidade eles conseguirem converter e gerar um lucro gigantesco. Uau. E isso traz uma demanda gigantesca para comercial fechar. Eu tenho um estudo de caso que eu estava analisando esses dias de um cara que vendia um produto de $100. E só tinha um produto de $100, tinha um upsell imediato, uma venda ali pós-compra para realizar a compra de outros produtos que fazia com que o ticket médio dele subisse para $150. Ele gastava cerca de $80 para fazer a venda desse produto. Decidiu plugar um outro produto de alto valor agregado pós esse primeiro funil de aquisição para gerar lucro, vendendo tickets de $5.000 a $50.000. Ó. Quando ele plugou, ele conseguiu ter um ticket médio. Ó, acompanha aqui, senão volta no vídeo, que é muito número, né? Mas ele conseguiu aumentar o ticket médio quando ele adicionou esse outro funil de lucro. Então ele já tinha um funil de aquisição em que ele gastava R$70 para ter um cliente de 150. Sim. Ele adicionou um funil de lucro. Cada cliente que valia para ele 150, pulou de 150 para $600. Cara, quadruplicou. Quadruplicou. O que ele Mais começou que isso, a né? fazer? Porque o lucro foi absurdamente maior. Exatamente. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a escalar esse primeiro funil para ter aquisição de clientes num nível em que ele conseguiu, porque quando você escala também, você começa a competir com você mesmo dentro do leilão. É como se você tivesse várias pessoas lá levantando a plaquinha para conseguir comprar o boi, vamos dizer assim, né? Sim. Então, quanto mais você escala, você compete com você mesmo pelo mesmo público. Isso é o que acontece. Quanto mais você escala, menor o teu lucro. Quando você só tem um funil de marketing, né? Se você tem um funil de comercial, aí isso não acontece, você consegue escalar o teu lucro. Ele escalou o funil de marketing a um ponto em que o custo por aquisição de cliente dele era $200. Ó. Só que ele tinha uma escala tão grande, que ele gastava 200. Em uma primeira venda ele tinha um prejuízo inicial, mas estava tudo bem, porque aquele funil foi feito para aquisição de clientes. E num segundo funil, que é um funil de comercial, ele fazia uma venda que faria com que ele conseguisse ter uma escala gigantesca com um lucro muito grande de cada cliente. Que interessante. O nosso funil de RH, o nosso serviço de RH, ele tem prejuízo. Olha só. Porque, por exemplo, quando vem falar, eu falei com um cliente agora de RH, né? A gente contratou uma closer, essa tal closer, a gente já viu que não tem perfil depois da entrevista, isso acontece. A gente vai repor esse closer para ela, só que eu fiz um pós-venda com ele. Minha hora fazendo pós-venda com ele, a cara. Então, o funil de RH, que a gente entrega até uma consultoria comercial para cada contratação, é muito caro. Só que o que aconteceu com o funil de RH, com uma contratação, que é o serviço para contratar time comercial, já pré-treinado, com contrato, com tudo isso, com muito valor, porque a gente só contrata comercial. Tem cliente que pegou a primeira contratação, pegou mais 3, viu que era as 3 eram fora, pegou mais uma e comprou o nosso produto, que é uma solução muito mais completa. Ou seja, por ele ter entrado e recebido o valor desse serviço, ele comprou mais lá na ponta. Então isso acontece com um negócio maduro, que sabe que pode tomar prejuízo
para gerar valor para um cliente, porque sabe que tem um time comercial que vai vender outras soluções para esse cliente ou até indicação. Ah, e esse cliente ainda fez uma indicação de um produto também muito caro. Então, esse cliente gerou muito resultado para uma venda pequena. Então, a gente pode tomar prejuízo, dependendo do funil, caso esse funil esteja linkado a outras soluções. Aqui na Oficina a gente tem, cara, 9 soluções para a pessoa. Por enquanto. E por enquanto. Então, tem gente no mercado digital, que é um mercado que é muito bom de marketing, mas, assim, absurdamente bom de marketing. Mas só que, às vezes, só tem um produto. O que ele faz? Ele tenta vender o produto dele para o cliente, em vez de criar produtos que o cliente possa comprar. Mas é fácil falar, Matheus e Yuri, porque a gente tem um time comercial. Quando a gente cria um produto, é só falar time comercial, oferece. É isso. Às vezes, a gente faz uma apresentação, mas às vezes a gente nem todo produto tem uma apresentação comercial. Sabe? Mas mesmo que seja uma apresentação comercial, a gente monta uma apresentação, manda para o designer e no dia seguinte está vendendo. Seja para base de clientes, seja para novos clientes, seja para indicação, seja para prospecção, que a gente vai no Instagram e fala assim, meu amigo, eu tô vendo que você faz um evento, usando o nosso exemplo de venda evento. Pô, tem um evento que vai rolar, cara, a gente chegou a converter 20%, de 20% para 50%, a gente aumentou não sei o que lá. Tem interesse de bater um papo para ver se a gente consegue te ajudar? Se eu mandar essa mensagem para 10 pessoas, o Yuri está montando essa apresentação. Se eu mandar para 10 pessoas, a chance de eu agendar 3 é altíssima e eu fechar 2 a 1 é muito alta também. E quanto tempo eu demoro para mandar uma mensagem? 10 mensagens, às vezes meia hora. Entende? Então, quando você tem um time comercial, tem muita vantagem, inclusive tomar prejuízo, né, para ganhar escala. E isso que o Matheus falou dá um corte, porque, Matheus, é isso. O marketing gera escala e o comercial, ele gera o lucro. Que lindo isso, né? É isso ou não, Yuri? Cara, esse é o jogo, né? E aí, quando você chega no Brasil e fala... acho que tem uma galera que não tá preparada para essa conversa ainda. Uma galera grande não tá Galera não tá preparada. Essa conversa não tá preparada, não. Porque são a galera bolada do marketing. Mas vai ficar vendo a aula e vai, assim, Não, água mole imperadura. Os juvenis, eles vão amadurecer. Ele vai ouvir isso, cara. Eles estão, essa empresa aí, não, eu sei de tudo, mas aí ele vai começar a sofrer com lucro, aí ele vai lembrar do que a gente falou. Sabe qual é o lance, Vinícius? O cara se contenta em ter aquele lucrozinho de botar muito dinheiro e voltar pouco. Só que, ao mesmo tempo, esse cara, ele deixa muito dinheiro na mesa por não ter um time comercial na ponta. E quando eu falo muito dinheiro na mesa, eu tô falando muito dinheiro na mesa. Cara, muito dinheiro na mesa. Vamos lá, um cara que fatura múltiplos 7 dígitos, fatura lá seus 10 milhões, 5 milhões, às vezes, esse cara, ele não tem noção, ele não tem consciência que se ele plugar um time comercial fazendo um mero resgate ou fazendo upsell, irmão, é de 20% a 30% a mais no bolso desse cara. Então, se eu pego um cara que fatura 10 milhões e não tem um time comercial... 13? Não, de cara, né? Cara, eu tô falando de 20%, vamos jogar baixo, 20%, eu tô falando de 2 milhões a mais no bolso desse cara. Detalhe, 2 milhões... De lucro, né? Limpo, de lucro, porque era o dinheiro que ele deixava na mesa. E a galera vai lá, nossa, eu faturo múltiplos dígitos, Tá, mas quanto tu perde? Não, mas olha que curioso, o Yuri fala até menos pra galera se convencer mais rápido, porque o que a gente fez com alguns clientes nossos? Vou citar um que estava faturando 600 mil no mês, em 45 dias já estava faturando 1,7. Em 2 meses, 3 meses, já está faturando 2,5 milhões. Isso em 2 meses, de 600 mil para 2,5. Onde vamos chegar, né? Exatamente. E olha que interessante, usando processos mais escaláveis. Por quê? Porque a pessoa deixou de fazer mais eventos, daqueles eventos que a gente gastava muito, investiu a mesma coisa de tráfego, só que para a estratégia comercial começou a ampliar muito. Porque o time de vendas, coisa que não acontecia, produto de 55 mil sendo vendido direto com o SDR, conversando com a pessoa e indo para um close e fechando na hora. E o pessoal me caramba, fechei um produto de 55 mil na call. Mas, cara, isso acontece o tempo todo. Eu fechava na minha empresa 60, 120, 150, 180 numa call. Ué, na full sales, a gente faz isso o tempo todo. Exato. Fechamento é tudo em call. Não teve nenhuma venda que a gente fez que não foi fechamento em call. Parou pra pensar nisso?
Não tem. Teve Tô tentando embaixador, lembrar. né? Não tem. O Galdino, não foi? Não, mas o Galdino foi fechamento em call. Não teve ninguém de follow-up. É verdade. Que saiu da nossa frente depois. Cara, peraí. Eu tô tentando lembrar. Não teve. Não. Teve sim. Quem? Max, ele apresentei para o 240. Ele foi esse exemplo que ele entrou no produto de contratação, contratou mais, comprou depois o produto meio do caminho, que é esse do 240. E depois indicou outro cara que comprou esse produto, que é o back-end, é meio do caminho. Então ele foi, porque eu falei, cara, eu faço follow-up também. O Close é nosso, faz follow-up. Mas esse é um caso extremamente raro, né? Então existe essa coisa de resgate. Mas a maioria, sim, Yuri, foi feita na call. E a gente ensina os nossos times comerciais a fazerem esse fechamento na call. Porque como é que ele ia trabalhar um fechamento na call? Até quem estiver assistindo pode ver os nossos conteúdos a respeito desse fechamento. Pode baixar o Master Acho Sales que Script. tem um podcast aqui que a gente fala de fechamento. Exatamente. E vai ter de apresentação também, que vai estar disponível para pessoa. Vai ter de apresentação também. Ou talvez já tenha tido, né? Não Acho que sei. já foi. E aí a gente faz o modelo da Full Sales é um modelo de alta performance. Então, o que um negócio mais quer? Ele quer conversão e ele quer diminuição do ciclo comercial. Isso é poderosíssimo. Ou seja, o que é diminuição do ciclo comercial? Eu tive um contato com um cliente, ele teve uma semana de contato, viu todo o meu conteúdo, viu que eu sou bom, viu meu Instagram, viu não sei o quê. Ele entra numa call e converte numa semana, é muito melhor do que ele ficar 6 meses, né, para comprar. Por quê? Um cliente, ele gera caixa, o caixa é reinvestido. O tempo nessa equação é muito forte. Não é só conversão. Cara, digamos que eu falo com 100 clientes, eu converto 10%, mas eu demoro 6 meses para converter o cara em média. Como é que você fica 6 meses pagando essa conta? Você tem um custo com o cliente, anunciando com ele, conversando com ele, fazendo follow-up, mandando proposta, conversando, ô cliente, tudo bem? E agora? Tá um momento legal pra gente conversar? Não, me liga daqui a um mês. Aí tu liga daqui a um mês, não, mas, cara, o que acontece? Deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu levar... Ou seja, você gasta muito tempo, muito recurso, você desmotiva teu time de vendas, você não tem previsibilidade e você não consegue trazer aquele valor presente, por isso você não consegue crescer. Porque se você não consegue investir um valor que você recebeu, você não consegue investir em marketing, não consegue investir em equipe, não consegue investir em melhora do produto. Ou seja, inclusive... E focar em outros clientes, para conseguir vender cada vez mais. Exatamente, Por cara. todo tempo, né? Cara, tô satisfeito. Satisfeito? Exatamente. Entregou? Tem muito para falar, mas eu acho que por hoje é só. E quem quiser pode seguir nossos conteúdos, né, Yuri? Acho que tem que convidar a pessoa para o próximo... Eita, rapaz. ao vivo. Próximo... Não, tá de boa. Ao vivo. Eu me empolguei, mas acontece nas melhores famílias. Então, ó, se você quiser me honrar aqui, ó, olha o que eu fiz por você. Você não tá me pagando nada, quase cortei meu dedo, tá? Então você esteja na próxima live comercial Faixa Preta. Senão eu vou jogar isso aqui em você, vai acertar em você. Tô brincando, mas esteja na próxima terça-feira, 20h30, aqui na live comercial Faixa Preta, que você vai se impressionar. O conteúdo tá muito forte, que nem o de hoje. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, divulgar para quem você conhece, se inscrever no canal, dar dislike se não gostou. Clica aqui embaixo, faz alguma coisa. Entrar no funil aí, pô. E se quiser também conhecer os nossos produtos, os nossos serviços que nós temos aqui na Full Sales, aqui embaixo vai estar tudo que você precisa. Link do Master Sales Script, viabilidade comercial, nosso programa de implementação, nossos funis de alta densidade, tá tudo aí, tá? Aceleração. Se quiser modelar a empresa, fica à vontade, viu? Então, às vezes você vai modelar aqui a gente, fica super à vontade, vê nossos funis, porque também nos nossos funis a pessoa aprende muito. Como é que a gente, Full Sales, a gente traz para o nosso negócio, ser um negócio super lucrativo, com baita retorno sobre investimento, que é a nossa meta aí para daqui a fevereiro fazer 2 milhões no mês, em como a empresa do Aaron Royce, esse livro é o Receita Previsível, eu sugiro que você também leia esse livro, Muito bom. porque o Aaron Royce pegou a Salesforce e colocou ela para 100 milhões de receita, 100 milhões de dólares de receita anual em tempo recorde, usando a mesma metodologia que a gente está usando. Então, se você até ler esse livro, você vai ver a respeito de webinar, que a gente falou aqui, a respeito de blog, através de inbound, de outbound, newsletter. Daqui a pouco vai ter o livro da Full Sales também. Exatamente, Olha cara, só. exatamente. Boa. Mas tudo que a gente faz, cara, não é baseado em lançamentinho, estratégiazinha, é baseado em empresa, que nem a Salesforce, que nem a Microsoft, que nem a IBM, que fazem um modelo maduro
que gera escala através de marketing e gera lucro através de vendas. Show. Então é isso, galera. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreva, comenta, curte, baixe nossos materiais, ativa o sininho e até o próximo podcast comercial Faixa Preta. Um brinde, valeu! Tchau, tchau.